Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a campanha da fraternidade do ano de 2023. Nós estamos no ano de 2023 e esse ano a campanha da fraternidade ela traz como tema fraternidade e fome e traz como lema dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês já podem perceber que é um tema intrigante, que é um tema provocante, que é um tema que nos faz pensar e nos faz converter durante a quaresma. Mas antes de falar desse tema da campanha da fraternidade, eu quero convidar você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu nele, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então com o tema da campanha da fraternidade deste ano, com a campanha da fraternidade. Nós vivemos um momento muito crítico da história do nosso país. Pesquisas mostram que aproximadamente entre 33 a 35 milhões de pessoas estão em situação de fome no país. Isso é um dado alarmante, nunca podemos dizer na história do Brasil chegou-se a algo tão gritante. E a igreja, então, solidária com essa realidade de sofrimento do povo brasileiro que passa fome, escolheu como tema para este ano de 2023 o tema da fome, para que nós pudéssemos não só pensar, refletir, mas fazer algo para diminuir a fome. E daí, então, a escolha desse texto como lema desse texto bíblico, que é dai-lhes vós mesmos de comer. É um texto extraído do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 14, que é aquela passagem conhecidíssima da multiplicação dos pães, quando Jesus vê aquela multidão de pessoas carentes, esfomeadas, estava já anoitecendo e eles não tinham o que comer, e os discípulos queriam dispensá-los para que fossem comprar comida, ou seja, os discípulos queriam se isentar da situação de fome. Muitas vezes nós achamos que a fome não é problema nosso, não é problema meu que as pessoas passam fome. É sim problema seu, problema meu, problema de todos nós, porque se nós não formos solidários, não vamos erradicar a fome. E aí o Evangelho traz aquela passagem maravilhosa, aonde o Jesus não se conforma de ver a atitude dos discípulos querendo dispensar as pessoas para que fosse buscar por conta própria comida, quando na verdade eles tinham ali algumas coisas, né? Tinham um pouco, mas estavam pensando só neles. De repente alguém dos discípulos vai dizer para Jesus: tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Já que eram mais de 5 mil pessoas. Não eram 33, 35 milhões de pessoas. Mas pegando essa realidade, é uma multidão para 5 pães e 2 peixes. Ou seja, existe um pouco, mas esse pouco não pode ficar na mão de poucos. Precisa ser partilhado. E aí então que vem aquela célebre frase que Jesus vai dizer para os discípulos, vai dizer para cada um de nós: só não entende quem não quer, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, não espere que a fome seja sanada por um milagre que venha do céu. O milagre vai acontecer quando nós fazemos com as nossas mãos as coisas acontecerem. E aí Deus então faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Agora, se nós cruzarmos os nossos braços, esperar que venha do céu, que caia um maná para saciar a fome das pessoas, isso não vai acontecer. O próprio Jesus vai dizer isso para nós: eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês. Deus continua fazendo a parte dele e nós estamos fazendo a nossa parte. Então foi quando Jesus vai dizer para os discípulos para que eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas e não lavassem as mãos, não se isentassem do problema, não ficassem alheios ao problema da fome. Então esse recado é direto para nós. Se existe fome no mundo, se existe fome no nosso país, se existe fome na nossa cidade,
Se existe fome ao nosso redor, é problema nosso, é porque tem gente acumulando enquanto outros não têm. É por isso que esse tema é bastante intrigante para nos levar a pensar. Na quaresma, você vai confessar, mas você vai confessar que tipo de pecado? Pecados morais? Você deveria confessar também pecados sociais, às vezes que você não partilhou, às vezes que você ficou em cima do muro, às vezes que você não tomou decisão de ajudar a diminuir a dor da fome, enfim. São pecados gravíssimos que muitos não confessam, porque acham que isso não é problema seu, não é problema dele. Então, essa campanha vem para nos pensar sobre isso. Então, com esse tema, o tema da fome, a campanha vai trazer certas situações. Eu estou aqui com o subsídio da campanha, que é o texto base. O texto base é um livro fininho, né, que tem algumas coisas muito importantes. Eu vou trazer um resumo aqui para vocês. Depois eu faço um outro vídeo mostrando outros aspectos, mas nesse primeiro vídeo da campanha eu quero trazer algumas coisas elementares, ou seja, eu vou falar para vocês do objetivo dessa campanha ou dos objetivos dessa campanha, porque se a gente entender o objetivo da campanha, a gente capta aquilo que é essencial para a gente fazer alguma coisa. Ela tem um objetivo geral e ela tem objetivos específicos, né? O objetivo geral dessa campanha é sensibilizar a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, então nós precisamos estar sensíveis ao problema da fome, não vamos esperar que políticos resolvam o problema da fome por conta própria, porque se nós não cobrarmos deles, o problema da fome não vai ser resolvido. Não é dando um prato de comida na porta da sua casa que você vai resolver o problema da fome. Não é levando sopa para moradores de rua que você vai resolver o problema da fome, é cobrando das instâncias superiores que dê uma vida digna, que possibilite uma vida digna para as pessoas. Aí sim o problema da fome será resolvido. Por isso, quando a gente acaba dando um prato de comida ou levando uma sopa na rua para moradores de rua, a gente fica com a consciência aliviada, dizendo, estou fazendo a minha parte. Mas isso qualquer pessoa sabe, às vezes, em vez de resolve imediatamente, naquele momento, mas a pessoa vai continuar em situação de dependência, de miserabilidade, amanhã ela vai ter fome de novo e você vai precisar levar de novo comida para ela, cria uma relação de dependência. Se nós não tomarmos medidas, ações, procedimentos mais contundentes que resolva o problema da fome. Por isso, fome é sim uma questão política, porque ela depende dos políticos, ela depende de políticas públicas, ela depende de ações governamentais, e se elas não existirem, a fome vai continuar existindo. Por isso, a campanha vem com o objetivo de sensibilizar a sociedade. Existe fome no Brasil, existem pessoas morrendo de fome, existem pessoas se definhando por causa da falta de coisas básicas, que é o alimento, e muita gente não faz nada por isso e nós não cobramos das autoridades políticas que elas façam isso. Por isso é nosso papel, é nosso dever. Então o objetivo geral é sensibilizar a sociedade, mas também sensibilizar a igreja, porque muitas pessoas estão dentro da igreja com aquela consciência de que basta rezar para as pessoas que passam fome. O próprio livro de Tiago vai dizer, olha, aquela pessoa que chegou à minha porta, que está com fome, e eu digo para ela, vai com Deus, tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, mas não dou nada para ela comer, para ela vestir. O que eu fiz para aquela pessoa? Então é preciso também, além de rezar, de sermos fraternos, nós também fazermos algo para diminuir a dor do outro, ou sobretudo para dirimir a dor do outro, sobretudo a dor da fome, que é uma das piores dores que existe. Então é preciso sensibilizar também a igreja, porque tem muito cristão, tem muito católico que está dentro da igreja, mas não tem essa consciência. Às vezes até participa de pastorais que vai levar uma comida para pessoas de rua, às vezes doa cesta básica, mas não tem aquela consciência de que a fome, a necessidade, a miserabilidade, a falta de emprego para comprar comida, sobretudo, é uma questão política, é uma questão também de política pública. E às vezes temos essa situação dentro da igreja, eu fico com a consciência tranquila porque eu dei um prato de comida. Dom Helder Câmara dizia, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo.
Mas quando eu pergunto por que existem pobres, me chamam de comunista. É bem isso mesmo. Quando a gente dá um prato de comida, ninguém vai brigar com você, vai louvar o seu ato, porque você deu um prato de comida, porque você vai levar sopa para os pobres nas ruas. Mas se você questionar por que existem gente morando na rua, porque existem pessoas em situação de rua, porque existe fome, as duas coisas estão associadas, porque quem mora na rua também vive uma situação de fome, quem está em situação de rua está em situação de fome. Então, se for questionar isso, você vai falar, a igreja está se envolvendo com política, fulano é comunista. É muito fácil fazer esse tipo de associação com alguém que quer viver o evangelho. Mas isso é bíblico, isso não é comunismo, isso é bíblico, isso é de Jesus, está no evangelho. Retome lá o evangelho de Mateus, da campanha da fraternidade, da multiplicação dos pães, leia com o método da leitura orante e você vai ver que isso é essencial na nossa vida cristã, porque isso é bíblico, isso é evangélico, essa proposta é o cerne da proposta de Jesus. Então é preciso, além de sensibilizar a sociedade, sensibilizar também a igreja e sensibilizar para que, a partir do momento que você está sensibilizado, você enfrente o flagelo da fome. Porque sem sensibilização nós não vamos enfrentar o flagelo da fome. Somente sensibilizados, com sentimento de compaixão, é que nós vamos fazer algo para mudar essa situação. Porque nós sabemos que há essa multidão de irmãos, de irmãs, vivendo situação de fome. 35 milhões de pessoas não é um número pequeno, é um número comparado aí a países mais pobres da África. Então nós vivemos numa realidade muito gritante e é por meio de um compromisso nosso, um compromisso da sociedade, um compromisso da igreja como um todo, a igreja é parte integrante da sociedade, que nós vamos transformar essa realidade a partir do evangelho de Jesus Cristo. Não é uma ação política, não é meramente uma ação social, é uma ação evangélica, é uma ação bíblica, é uma ação de Jesus. Se você é cristão, se você tem consciência do que é ser cristão, você deve ter essa sensibilidade que a campanha da fraternidade nos pede. E quais são os objetivos específicos? Os objetivos específicos são vários, né? Aqui estão elencados, apontados, 9 objetivos específicos. Vamos lá. O primeiro deles é compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Nós não podemos só compreender a realidade da fome a partir de situações políticas e sociais, tá? Pensem bem nisso. Isso é importante, as ações políticas e sociais são importantes, mas a compreensão teológica da fome é muito importante. E essa compreensão teológica nós vamos ter somente a partir à luz da fé em Jesus Cristo. Sendo cristãos autênticos, lendo esse e outros evangelhos com um olhar de fé. Depois, o outro objetivo é desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. Tem muitas causas da fome que continuam veladas. Enquanto elas não forem desveladas, reveladas, nós vamos achar que a fome é vontade de Deus. E isso é alienação. Você achar que uma pessoa que está em situação de fome, uma pessoa que está passando fome é vontade de Deus, você não entendeu nada de quem é Deus, nem de teologia, nem de cristianismo, você precisa repensar os seus atos. Então é preciso desvelar as causas estruturais da fome. Nós temos fomes estruturais no país, que não vêm de hoje, coisas longas. Resultados de políticas nefastas ao longo da nossa história, de pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Então isso vem de longa data. Quando nós falamos de coisas estruturais, nós falamos de coisas que não começaram ontem, que vêm desde o descobrimento, nós podemos dizer, mas que com a nossa ação nós podemos mudar essa situação. Então o outro objetivo é desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. O outro objetivo, o terceiro, é indicar as contradições de uma economia que mata pela fome.
É preciso que essas contradições sejam apontadas, sejam indicadas. Nós temos aí muitas contradições econômicas que geram fome. Vamos pegar aí o exemplo do agronegócio, que tanta gente defende. O agronegócio é uma política de rico. Aquilo que vem, todas as produções, o 98% da produção do Brasil, de soja, de milho, de trigo, de outros alimentos, elas vão para o exterior, elas não ficam para matar a fome no país. Elas embarcam nos navios para outros países, enquanto a população brasileira morre de fome. O agronegócio está voltado para uma política externa de exportação de grãos, que favorece o resultado disso. O dinheiro dessas exportações não vai para a mesa dos pobres, vai para o bolso dos ricos, dos grandes latifundiários, dos grandes empresários. É preciso ter essa consciência também, por isso é preciso indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. O outro objetivo é aprofundar conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas, das exigências éticas de superação da fome, da miséria e da fome. Então, é preciso aprofundar o nosso conhecimento, a nossa compreensão nesses dois aspectos. Tanto as exigências evangélicas, essa que eu citei do evangelho aí, que a gente lê muitas vezes de forma errada, é muito mais cômodo você falar de um milagre da multiplicação que caiu do céu e as pessoas ficaram esperando milagre. Enquanto nós esperarmos milagres, nós vamos continuar tendo fome no país. E depois compreender questões éticas também, porque a ética está presente nesses atos. Um país que tem pessoas passando fome é um país que não tem ética. É preciso ter essa compreensão também. O outro elemento, o outro objetivo específico é acolher imperativos da palavra de Deus que nos conduza ao compromisso e à corresponsabilidade fraterna. É preciso acolher esse imperativo da palavra de Deus. É um imperativo, é uma ordem. Não é simplesmente para você ler, fechar a Bíblia e guardar. É uma ordem que nos é dada. Dai-lhes vós mesmo de comer. É você que tem que partilhar. Não esperar que o seu vizinho partilhe. O seu vizinho também tem, mas a consciência é de cada um. Então temos que acolher esse imperativo da palavra de Deus para que a gente possa mudar. O outro aspecto, o outro objetivo é investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil. Se nós não investirmos em esforços concretos, nós não vamos superar a questão da fome no país. Então, esses esforços precisam ser individuais, esses esforços precisam ser coletivos, precisam ser da sociedade, precisa ser da comunidade, precisa ser dos nossos políticos, é um conjunto de investimentos concretos que precisamos fazer. O outro objetivo é estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Aqui eu lembro de novo aquilo que eu disse antes, da questão do agronegócio, do uso excessivo de agrotóxicos que matam as pessoas, que envenenam nossas terras, nossos rios, e os principais atingidos são os pobres, são povos indígenas, são ribeirinhos, são pessoas que vivem, ou seja, a sociedade básica que é atingida por esse tipo de investimento. Então é preciso estimular. A campanha visa também esse aspecto, que é estimular tais iniciativas, começando pela agricultura familiar, que é tão importante, mas tão desvalorizada no nosso país, também essa agricultura agroecológica, que não usa agrotóxicos, que usa recursos naturais para a produção de alimentos e que esses alimentos sejam saudáveis. Não basta chegar alimento à nossa mesa, mas é preciso chegar também a alimentos saudáveis. Isso é uma questão de saúde pública que nós precisamos pensar, porque muitas vezes os alimentos que chegam às nossas mesas são carregados de agrotóxicos que geram doenças, que matam também. Às vezes a pessoa tem acesso ao alimento, mas é um alimento envenenado, e é preciso pensar nesse aspecto também. A fome está associada a uma série de situações. O outro objetivo é reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidades
comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizadas, ou seja, é juntos que nós vamos poder fazer alguma coisa, não é só a igreja, é a sociedade como um todo. Então é preciso também reconhecer e fomentar tais iniciativas conjuntas com diversas instituições da sociedade, porque a fome atinge a todas as instituições, indistintamente, e é preciso reconhecer isso e fomentar tais iniciativas. E, por fim, o nono objetivo é mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida. Se nós não pensarmos por esse aspecto de mobilização da sociedade para que tenha uma política sólida de alimentação no Brasil, nós vamos continuar tendo fome no Brasil. Aquilo que eu dizia no início, a fome é, sobretudo, uma questão política, uma questão de política nefasta, onde a fome, basta você avalia um governo pelo número de pessoas passando fome. Então, isso é um índice que deveria estar aí na pauta das nossas reflexões. Um país que tem fome, ele vai mostrar que tem um governo que tem descaso com a sociedade. E se nós chegamos a esse patamar de 35 milhões de pessoas passando fome, é inquestionável que nós tivemos aí, ao longo do tempo, políticas nefastas com relação à questão da fome. Olhe para a prática governamental. Se tem defesa dos pequenos, daqueles que sofrem, políticas a favor daqueles que sofrem, esse governo tem tudo para mudar a sociedade. Então essas são algumas das iniciativas. Eu farei depois um outro vídeo trazendo aí ações mais concretas todas para a sociedade em geral. Mas hoje eu deixo essas indicações sobre a campanha da fraternidade. E se você chegou até aqui assistindo a esse vídeo, não venha com críticas destrutivas a iniciativas tão nobres como essa da igreja. Se você vem com críticas destrutivas, com argumentos rasos, baratos, atacando a igreja, atacando pessoas que estão aí envolvidas na campanha da fraternidade, é sinal que você não é cristão. E se você não é cristão, você está no lugar errado, no canal errado, na igreja errada. Você tem que procurar outros caminhos. Nós temos que estar juntos com as propostas de Jesus Cristo, se somos cristãos, junto com as propostas da Igreja Católica Apostólica Romana, se somos católicos, junto com a Conferência Nacional dos Bispos, que propõe e aprova a campanha, se nós somos católicos. Esse é o caminho. E é essa proposta que eu deixo nesse vídeo de hoje sobre a campanha da fraternidade do ano de 2023, que traz como tema a fome e traz como lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Por hoje é isso. Eu deixo aqui o meu abraço, a minha bênção, aguardo seus comentários e, claro, comentários respeitosos, e que você possa ajudar nessa campanha, se envolver nessa campanha, fazer algo de concreto para que ela, de fato, transforme, se não acabe, pelo menos que diminua a fome, ajude a diminuir a fome no nosso país. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.